Olá, boa noite. Está no ar mais uma edição do Resumo Brasil. Eu, Mariana Jungmann, e a nossa intérprete de Libras, Neide Lins, vamos mostrar a vocês o que foi notícia durante esta semana. O Brasil comemora os 199 anos da independência. Teve festa no Palácio da Alvorada e manifestações a favor e contra o governo. O presidente Jair Bolsonaro divulga uma carta à nação e afirma que nunca teve a intenção de agredir quaisquer dos poderes. Vamos falar sobre os 20 anos dos ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos. E você vai ver uma história de amor na Bahia que começou na fila da vacina contra a Covid. Quer ficar bem informado? Então continue com a gente que o Resumo Brasil está no ar. A gente começa essa edição falando do 7 de setembro. Pelo segundo ano seguido, não foi realizado o tradicional desfile cívico-militar na esplanada dos ministérios por causa da pandemia. A data que marcou os 199 anos da nossa independência de Portugal foi celebrada com uma cerimônia no Palácio da Alvorada, aqui em Brasília. A Esquadrilha da Fumaça e a demonstração de paraquedistas fizeram a festa de quem acompanhou de perto. A bordo do Rolls-Royce, o presidente Jair Bolsonaro iniciou as comemorações do 7 de setembro por volta das 9 horas da manhã. Escoltado pela Cavalaria dos Dragões da Independência e acompanhado por crianças, o veículo, dirigido pelo Nelson Piquet, tricampeão mundial de Fórmula 1, percorreu o trajeto de cerca de 400 metros entre o Palácio da Alvorada e o Espelho d'Água, localizado na entrada do palácio, que é a residência oficial do presidente da República. Assim que chegou ao local da cerimônia, o presidente Bolsonaro cumprimentou as pessoas que aguardavam para acompanhar a celebração. Ele se posicionou ao lado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, e do vice-presidente, o general Hamilton Mourão. No céu, 18 paraquedistas fizeram manobras intencionais e pousaram no gramado do Alvorada. A bandeira nacional foi entregue nas mãos do presidente Bolsonaro por uma paraquedista. O pavilhão nacional foi hasteado logo depois. O hino da independência e o hino nacional foram executados pela banda do cerimonial do Batalhão da Guarda Presidencial. A festa do 7 de setembro contou com uma salva de gala com 21 tiros de canhão. A cerimônia contou com uma demonstração de rapel por helicóptero, veículos blindados da Marinha do Brasil, que fazem o transporte anfíbio de tropas, atravessaram o Lago Paranoá em direção ao Palácio da Alvorada. 3.000 pessoas foram autorizadas a acompanhar a cerimônia. Apesar do clima quente e seco, característico desta época do ano em Brasília, muita gente participou das comemorações do Dia da Independência na capital federal. O Esquadrão de Demonstração Aérea da Força Aérea Brasileira, a Esquadrilha da Fumaça, realizou as famosas e tradicionais acrobacias a mais de 500 km por hora, com imagens de dentro das aeronaves mostradas com exclusividade pela TV Brasil. E fizeram, no céu de Brasília, os desenhos que tanto encantam as pessoas. E o feriado também foi marcado por manifestações que reuniram apoiadores e também grupos contrários ao governo. Parte deles permaneceram em Brasília até sexta-feira. Vamos ver como foi. Pela manhã, na esplanada dos ministérios em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro participou de ato a favor do governo. Manifestantes levaram cartazes em defesa do voto impresso. Bolsonaro discursou em um carro de som, acompanhado de ministros. Em outro ponto da região central da capital, na Torre de TV, um grupo de manifestantes contrários ao governo participou do ato denominado de Grito dos Excluídos, em defesa da população vulnerável. No Rio de Janeiro, antes das 10 da manhã, a manifestação favorável ao presidente foi na orla da praia de Copacabana e contou com milhares de pessoas. Já o Grito dos Excluídos ocupou o centro da cidade com centenas de pessoas que contou com policiamento reforçado. Em São Paulo, a concentração a favor do presidente aconteceu na Avenida Paulista. Os apoiadores ocuparam cerca de 10 quarteirões da avenida com maior concentração em frente ao MASP, o Museu de Arte de São Paulo, e a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Bolsonaro chegou por volta de 4 horas da tarde e discursou.
Os atos em oposição ao governo aconteceram no Vale do Anhangabaú, no centro da capital paulista. A movimentação foi intensa e reivindicou vacinas, saúde, moradia, trabalho e renda. Cerca de 4.000 policiais estavam distribuídos entre a Paulista e o Vale do Anhangabaú para garantir a segurança dos dois atos. A capital baiana, Salvador, também registrou manifestações neste 7 de setembro. Manifestantes a favor do presidente se reuniram em frente ao Farol da Barra, um dos principais cartões postais de Salvador. Exibiam cartazes a favor do voto impresso. A cerca de 5 quilômetros dali, no Campo Grande, um ato mobilizou trabalhadores rurais e da cidade no 27º Grito dos Excluídos. A manifestação pacífica saiu da Praça Campo Grande até a Praça Castro Alves. O presidente Jair Bolsonaro participou dos protestos na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, e na Avenida Paulista, em São Paulo. Em seus discursos, fez críticas ao que chamou de prisões políticas feitas por decisões do Supremo Tribunal Federal e pediu providências do presidente da Corte. Na quarta-feira, ao abrir a sessão de julgamentos, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, se manifestou sobre o assunto. Disse que a Corte não vai aceitar ameaças à sua independência e ao cumprimento de suas decisões. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, também rebateu as críticas ao sistema eleitoral que foram tema das manifestações. 2 dias depois do 7 de setembro, Jair Bolsonaro divulgou uma declaração à nação. No texto, o presidente Jair Bolsonaro afirma que nunca teve nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes. Diz ainda que a harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional, que todos, sem exceção, devem respeitar. O presidente afirma que boa parte dessas divergências decorrem de conflitos de entendimento sobre decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. E completa dizendo que, na vida pública, as pessoas que exercem o poder não têm o direito de esticar a corda a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia. Jair Bolsonaro lembrou ainda que as palavras dele, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum. No fim do documento, o presidente reitera respeito pelas instituições da República e garante que sempre esteve disposto a manter diálogo permanente com os demais poderes pela manutenção da harmonia e independência entre eles. Depois, agradece o extraordinário apoio do povo brasileiro, com quem alinho meus princípios e valores e conduzo os destinos do nosso Brasil. Uma paralisação dos caminhoneiros atingiu na quinta-feira rodovias de 15 estados do país. A pauta de reivindicações da categoria era diversa. Em várias rodovias do país, as primeiras horas da madrugada e da manhã desta quinta-feira foram assim, com os caminhoneiros paralisados. O Ministério da Infraestrutura e a Polícia Rodoviária Federal identificaram pontos de mobilização em 15 estados: Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Tocantins, Rio de Janeiro, Rondônia, Maranhão, Roraima, Pernambuco e Pará. Só vai passar ônibus, ambulância e produto hospitalar e carga perecível. Porque o Brasil está passando dificuldade, questão da inflação, questão de alimento, do gás, do combustível. O caminhoneiro está passando dificuldade, preço de pneu, área de descanso. Mas nem todos os caminhoneiros estavam de acordo com a paralisação. Por mim eu não parava, não compensa. O pessoal tem que resolver em Brasília, aqui não. Logo cedo, ao falar com os apoiadores do governo no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro disse que ia negociar com a categoria e ainda pela manhã divulgou um áudio direcionado aos caminhoneiros. Fala para os caminhoneiros aí que são nossos aliados, mas esses bloqueios aí atrapalham a nossa economia. Isso provoca desabastecimento, inflação, prejudica todo mundo, em especial aí os mais pobres. Então, dá um toque nos caras aí, se for possível. Tá, liberar, tá, ok? Pra gente seguir a normalidade, deixa com a gente em Brasília aqui agora. Não é fácil negociar, conversar por aqui com outras autoridades, não é fácil. Mas a gente vai fazer a nossa parte aqui, vamos buscar uma solução para isso, ok? Por volta do meio-dia, a Polícia Rodoviária Federal divulgou um boletim informando que 33 pontos de bloqueio
tinham sido desmobilizados nas rodovias federais em todo o país até aquele momento. Essa semana, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do novo Código Eleitoral. O documento tem mais de 900 artigos e consolida toda a legislação eleitoral. Uma das mudanças é a que determina que os votos em mulheres e negros valem por 2 na hora de distribuir os recursos do fundo eleitoral. O objetivo é estimular a participação desses grupos na política. O novo código também estabelece o limite de 8 anos para a perda dos direitos políticos como consequência da lei da ficha limpa. O texto segue para o Senado assim que a votação dos destaques for concluída na Câmara. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento que analisa a validade da tese sobre o marco temporal para demarcações de terras indígenas. Há 2 semanas, o STF debate esse assunto. Pela tese, os indígenas só poderão reivindicar áreas onde já estavam antes da promulgação da Constituição de 1988. Na quinta-feira, o ministro Edson Fachin reafirmou que é contra o marco temporal. Para ele, a Constituição não teve esse propósito, e sim o de proteger as etnias e as línguas dos povos indígenas que são originários. Já o ministro Nunes Marques fez apenas a leitura do relatório e não chegou a votar. A sessão será retomada na próxima semana. Daqui a pouco você vai ver a importância de cuidar da saúde mental. É a campanha Setembro Amarelo. Não sai daí, voltamos já. Estamos de volta. Hoje, dia 11 de setembro, faz 20 anos do maior atentado aos Estados Unidos, que marcou a história e causou mudanças em todo o mundo. E mesmo depois de todo esse tempo, os Estados Unidos não saíram da mira do terrorismo. Vamos ver na reportagem de Aline Bastos. 8h46 da manhã de 2001, o voo 11 da American Airlines colidiu com a Torre Norte do World Trade Center, no coração de Nova York. 9h03 da manhã, o voo 175 da United Airlines atingiu a Torre Sul. A enorme faixa de fumaça tomou conta da cidade. Pessoas se penduraram nas janelas. Ninguém acreditava no que estava acontecendo. Mal sabiam as pessoas que as torres gêmeas estavam prestes a desmoronar e destruir tudo que estava ao redor. A partir de então, a correria era geral. A nuvem de fumaça transformou o dia em noite. Além de Nova York, outras partes do país também foram alvos de ataques. Condado de Arlington, estado da Virgínia, arredores de Washington, 9h37 da manhã. O voo 77 da American Airlines atingiu o Pentágono. Imagens da câmera de segurança mostraram o exato momento da explosão na sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Diante da destruição, bombeiros colocaram a bandeira americana no telhado do Pentágono. Shanksville, Pensilvânia, 10h03 da manhã. O voo 93 da United Airlines caiu em um campo aberto depois que os passageiros lutaram contra os 4 terroristas que estavam a bordo e evitaram uma tragédia maior. Todas as 44 pessoas morreram. De acordo com as investigações, o avião tinha como destino o Capitólio, a sede do Congresso americano. O então presidente George W. Bush anunciou que todos os recursos do governo federal seriam destinados para ajudar as vítimas e famílias. O terrorismo contra nosso país não subsistirá, disse ele. Terrorism against our nation will not stand. Osama Bin Laden, líder da organização fundamentalista islâmica Al-Qaeda, assumiu a autoria dos ataques suicidas. A partir daí, tinha início a guerra de 2 décadas, liderada pelos Estados Unidos no Afeganistão. Somente 10 anos depois, em 2011, as forças americanas mataram Bin Laden em uma operação surpresa no esconderijo dele no Paquistão. Jay Jonas, capitão do Corpo de Bombeiros da cidade de Nova York, viveu para compartilhar o que viu. Ele e outros colegas estavam no 26º andar de uma das torres do World Trade Center, resgatando civis, quando os prédios começaram a desabar. Todos os outros morreram. Frank, Jerry e Michael perderam o pai nos atentados. Estamos todos juntos como uma família, nos fortalecendo uns pelos outros.
2 vítimas dos ataques terroristas foram identificadas essa semana. E depois de 20 anos da queda das torres, os Estados Unidos se retiraram do Afeganistão. Foram 2 décadas de ocupação que terminaram em 31 de agosto deste ano com uma corrida contra o tempo para a saída dos estrangeiros do país. Essa semana, o Talibã anunciou o novo governo interino do Afeganistão. Veja no nosso Giro pelo Mundo. O novo gabinete é 100% masculino e inclui procurados pelo FBI, a Polícia Federal Americana, e pessoas com restrições na ONU. Os Estados Unidos demonstraram preocupação em relação ao governo interino e a União Europeia disse que o grupo não manteve a promessa de formar um governo inclusivo e representativo. Nessa semana, homens e mulheres afegãos foram às ruas protestar contra o apoio do Paquistão ao Talibã. Apesar de negar qualquer ajuda ao grupo, o chefe da inteligência paquistanês pousou no sábado passado em Cabul e a população teme que seja para cooperar com a reorganização das forças militares do país. Na segunda-feira, o Talibã afirmou ter conquistado o Vale do Panjshir, o último reduto da oposição a cair nas mãos do grupo extremista. Mas forças de resistência contestam. Dizem que ainda tem controle sobre posições estratégicas na região. Em meio a esse cenário, o aeroporto de Cabul voltou a funcionar parcialmente na sexta-feira. Na quinta, a comunidade internacional defendeu na ONU que os bens afegãos não podem ficar congelados por muito tempo, ou o país vai entrar em colapso financeiro. A ativista afegã Malala pediu na reunião a garantia de que o governo talibã vai proteger os direitos de mulheres e meninas. A França começou essa semana o julgamento dos réus pelos ataques terroristas que deixaram 130 mortos em Paris há 6 anos. 600 policiais patrulham o exterior do Tribunal de Justiça para controlar os acessos. Segundo o governo francês, a ameaça à segurança é alta durante o julgamento, que deve durar ao todo 9 meses. São 20 réus no caso. Os ataques com armas e bombas que aconteceram no dia 13 de novembro de 2015 foram os mais mortais na França desde a Segunda Guerra Mundial. Um terremoto de magnitude 7 atingiu a região central do México na noite de terça-feira. O epicentro aconteceu a 17 quilômetros de Acapulco e chegou ainda à Cidade do México e a áreas vizinhas. Árvores e partes de edifícios caíram. Um homem morreu com a queda de um poste de energia. Muitas regiões ficaram sem luz e os moradores foram para as ruas se proteger. Já na noite de quinta, o furacão Olaf atingiu o México perto de uma área turística. A tempestade levou ventos de 155 km por hora e muita chuva ao estado mexicano Baixa Califórnia. Cerca de 20 mil turistas ficaram isolados nos hotéis. Voos foram cancelados e autoridades precisaram fechar portos e preparar abrigos temporários. De volta ao Brasil, vamos falar de saúde. O ministro Marcelo Queiroga disse nessa semana que o avanço da vacinação está diretamente ligado à queda no número de infecções e mortes por Covid. A afirmação foi feita à comissão do Senado que acompanha os gastos públicos no combate ao coronavírus. Mais de 90% da população brasileira acima de 18 anos tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19. E o resultado já é visível na redução de mortes e internações pela doença. Nos últimos 60 dias, nós tivemos uma redução de aproximadamente 60% no número de casos e no número de óbitos. E nos últimos 15 dias, essa redução ela tem sido sustentada, mesmo com o advento da variante Delta, que já tomou um caráter de propagação comunitária aqui também em nosso país. O ministro Marcelo Queiroga destacou que 8 milhões de brasileiros não apareceram para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Ele fez um apelo para que as pessoas completem o esquema vacinal e disse que as reações observadas na aplicação da primeira dose da vacina não costumam se repetir na aplicação da segunda dose. Também na reunião da Comissão Temporária da Covid-19 no Senado, o ministro Queiroga anunciou a escolha do imunizante da Pfizer para a aplicação da dose de reforço em idosos com mais de 70 anos de idade e pessoas imunossuprimidas, como transplantados e pessoas com HIV/AIDS. A aplicação dessa terceira dose deve começar a partir do dia 15 de setembro. E essa terceira dose é a vacina da Pfizer. Por quê? Primeiro, porque os esquemas heterólogos, ou seja, com vacinas diferentes,
geralmente usam a vacina da Pfizer ou a vacina AstraZeneca como os imunizantes preferenciais. Segundo, porque nós temos um quantitativo elevado dessa vacina e permite assegurar que não haverá interrupção na nossa campanha de imunização. A Anvisa autorizou o uso emergencial do medicamento Sotrovimab para tratar a Covid. O remédio é um anticorpo feito em laboratório que imita a capacidade do sistema imunológico de combater o vírus. Ele é indicado para o tratamento da Covid leve e moderada em pacientes adultos e em adolescentes a partir dos 12 anos. Outro ponto importante, ele só pode ser usado em hospitais. Ainda falando sobre a Anvisa, a agência interrompeu essa semana a distribuição de 12 milhões de doses da Coronavac que foram envasadas em uma fábrica na China, não inspecionada pelos técnicos da Anvisa. As doses já tinham sido encaminhadas para estados e municípios que tiveram que suspender a aplicação. O Instituto Butantan afirmou que as vacinas desses lotes são seguras e a fábrica recebeu certificações internacionais. A suspensão tem prazo de 90 dias. Nesse período, a agência vai avaliar as condições da fábrica para decidir se as vacinas poderão ou não ser aplicadas aqui no país. Estamos no mês da campanha Setembro Amarelo. São várias ações para conscientizar a sociedade sobre os cuidados relacionados aos transtornos mentais que se tornaram ainda mais comuns, inclusive entre os mais jovens, em tempos de pandemia. Os primeiros sinais de depressão bipolar do Marcelo surgiram na infância logo após a perda do avô. Os sintomas foram evoluindo durante a adolescência e, quando adulto, o quadro se agravou. Em 2019, com uma série de problemas pessoais, pensou em desistir. Diferentemente de outras pessoas, que começam às vezes se automutilando, algo do tipo, eu nunca tive muita coragem para isso, mas não ia ter jeito, eu não ia conseguir seguir daquele dia em diante caso eu tivesse que viver mais um dia daquele jeito que eu estava vivendo. Para eu estar bem hoje, nessa estabilidade que eu já estou, graças a Deus, há uns 6, 7 meses, foi por conta de medicamento, foi por conta da minha família, foi por conta da minha psicóloga, foi por conta de uma boa relação com o meu psiquiatra, mas o que virou a chave para mim, de eu consigo ter ajuda, foi esses grupos que eu comecei a participar. As dificuldades impostas pela pandemia causaram um impacto em muitas pessoas jovens no Brasil. É o que revela um levantamento do IPEC em parceria com a Pfizer e que ouviu 2.000 pessoas em 5 capitais. Segundo o levantamento, metade dos jovens de 18 a 24 anos dizem que a saúde mental está ruim ou muito ruim. Os sintomas mais relatados foram tristeza, insônia, irritação, angústia ou medo, além de crises de choro. A pesquisa também aponta um dado preocupante. Mais de 60% dos entrevistados não procuram ajuda profissional. A Associação Brasileira de Psiquiatria alerta que quase 97% dos 12.000 casos anuais de suicídio no país estão relacionados a transtornos mentais. O Setembro Amarelo é uma oportunidade de jogar luz a esses temas. Nós, enquanto sociedade, temos muito que aprender, Temos muito ainda que desenvolver essa questão da empatia, da escutativa, para que a gente realmente possa ser solidário à dor do outro. Porque muitas vezes a dor do outro não é só dele, não, é nossa também. Já pensou em encontrar um amor numa fila? Na Bahia, a vacinação contra a Covid rendeu proteção contra a doença e uma nova história de amor. O Luiz Miguel se encantou pela Ive enquanto os dois aguardavam a hora de se vacinar. Só que eles não pegaram o contato um do outro. Resultado, o Luiz Miguel teve que fazer uma varredura nas redes sociais com a ajuda de uma amiga para dar início ao romance. Veja os detalhes dessa história na nossa reportagem da afiliada TV Bahia. Luiz Miguel encontrou no lugar mais inesperado do mundo alguém que mexeu com seu coração. Foi em uma fila de vacinação nesse posto de saúde em Salvador, onde uma jovem abalou as emoções do nosso personagem. Quando eu cheguei na fila, que eu era a última, estava com minha mãe, demorou uns 5 minutos ele chegou. Aí com a amiga dele, Aí eu dei uma olhadinha, mas eu vi que ele estava acompanhado, eu pensei, namorada dele, A gente começou a conversar sobre isso, sobre essas questões da vacina, e a fila foi andando. Mas aí quando eu vi que ele estava acompanhado, já eliminei qualquer possibilidade de qualquer coisa. Como em uma história digna das mais belas canções do xará porto-riquenho, o nosso Luiz Miguel
perdeu a chance de pegar os contatos daquela pessoa tão especial. Começava ali um drama típico de novela mexicana. Encontrar a moça de qualquer jeito. Até que a amiga, que havia presenciado tudo na fila de vacinação e meio sem querer atrapalhou o romance, resolveu compensar o estrago, dando aquela forcinha. Luiz Miguel foi procurar por ela no perfil da prefeitura. Não encontrou, obviamente a gente estava com o nome dela errado, a gente não ia achar nunca. E aí, assim, pra mim, fazer esse post marcando a prefeitura era tipo o último recurso, assim, uma coisa meio de desespero mesmo. A ideia encontrou apoio da prefeitura, que republicou a postagem nas redes sociais para também ser uma espécie de cupido na história. O esforço foi devidamente recompensado e viralizou na internet. Ela veio falar comigo diretamente no privado. Se você tá falando da pessoa que estava na fila com você, que não se chama Evelyn, é Ive, estava lá e tal, teve a confusão, sou eu. Desde então, os dois seguem, embalados pela trilha sonora, seja do nosso Luiz Miguel, um pouco mais famoso, ou de qualquer outro artista que fale sobre um amor inusitado. Que fila, né, da vacina. Fila da vacina com match. Dessa mobilização não ia ser à toa, né? A nossa edição do Resumo Brasil de hoje chegou ao fim. Obrigada pela companhia e lembre-se que o programa vai ao ar todo sábado, às 9h30 da noite. A gente encerra com uma homenagem a João Carlos Assis Brasil, um dos maiores pianistas do país, que morreu esta semana aos 76 anos.